irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de adolescentes, onde estamos estudando durante esse trimestre atual, terceiro trimestre, grandes cartas para nós. E hoje continuamos o nosso estudo na carta aos Hebreus, carta esta que nos fala de assuntos muito importantes, e o assunto a ser tratado hoje é sobre a questão da fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquelas que se espera. A fé que é algo, conforme aparece em Hebreus capítulo de número 11, verso 6, sem o qual ninguém pode agradar a Deus. É impossível agradarmos a Deus se não tivermos fé. Temos uma leitura bíblica em Hebreus 11, verso 1 ao 6, mas iremos ler especificamente o versículo 6 no momento. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, é preciso, ao se aproximar de Deus, que nós creiamos que Ele existe. Mas não para por aí. Não é somente crer que Ele existe, é também crer de que Ele recompensa os que o procuram para conhecê-lo melhor. Ou seja, se nós acharmos que fé é somente crer que Deus existe, a gente para por aqui. Mas se nós crermos que Ele existe e que Ele galardoa as pessoas ou recompensa as pessoas que o procuram para conhecê-lo melhor, então nós não paramos por aqui. O que nós fazemos então? Nós vamos nesta direção. Nós vamos procurar conhecê-lo melhor. Então daí a importância de estudarmos acerca deste assunto da fé, porque o mundo está cheio de pessoas que diz que têm fé em Deus, mas não o procuram para conhecê-lo melhor. Desta forma, esta pessoa está negando a sua fé. Vamos seguir aqui os objetivos da nossa lição. Primeiro, explicar o conceito bíblico de fé. Depois, apresentar a galeria dos heróis da fé. E destacar a importância da fé na vida do cristão. Dentro do quadro Vamos Descobrir, nós aprendemos que a fé é algo essencial para a vida humana e indispensável para o relacionamento com Deus. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza muito as ideias científicas, a matemática e tudo aquilo que é concreto. Por isso, muitas vezes as pessoas que vivem com fé são alvo de críticas e até mesmo de brincadeiras humilhantes. E por que isso acontece? Isso acontece porque a fé não pode ser percebida, tocada, experimentada em experimentos, por exemplo, científicos. Não pode ser compreendida por aqueles que não andam com Deus. Mas nós, cristãos, que buscamos uma vida de fidelidade ao Senhor, caminhamos pela fé e não por aquilo que os nossos olhos veem. Mas o que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1, define para a gente dizendo que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Precisamos entender que fé não é confiança em si mesmo. Fé, é necessário dizer que fé também não é pensamento positivo ou um salto no escuro. Não é se lançar de qualquer jeito. Eu vou demonstrar que eu tenho fé. Não é dessa forma. A fé, como descrita pelo escritor bíblico, é uma confiança inabalável no caráter de Deus e em sua palavra, isto é, porque Deus falou, então nós acreditamos. Observe esse detalhe, porque Deus falou, então nós acreditamos. Daí a importância de preservarmos o valor pela palavra de Deus. Valor este que estão tentando diminuir com o passar do tempo.
Essa confiança é fruto da convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir e que irá cumprir o que disse no tempo determinado, pois ele é fiel e justo, verdadeiro e também imutável. Lá em Números está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, falando o Senhor, não realizará? É com base no caráter de Deus que a nossa fé descansa tranquilamente e espera confiantemente. Deus não sofre variação de caráter. Deus não é verdadeiro hoje e falso amanhã. Nunca. Ele é todo o tempo e o tempo todo fiel. A fé, ela é a prova de que existem coisas que não podem ou que não podemos ver, mas que em breve desfrutaremos, pois foram prometidas pelo nosso Deus. Como, por exemplo, podemos citar o céu, pois embora nunca tenhamos visto o local do trono de Deus, pela fé aguardamos ansiosamente pelo dia que estaremos lá. Ter fé é crer nas promessas de Deus sobre o futuro, ainda que existam circunstâncias adversas do presente. Isso é muito mais do que um mero reconhecimento da sua existência, pois é pela fé que mantemos um relacionamento pessoal e ativo, vivo, com o próprio Deus. Segundo tópico, grandes exemplos de fé. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus é dedicado a homens e mulheres de fé do Antigo Testamento. Trata-se de pessoas que escolheram obedecer a Deus. Esse capítulo vai citar Abel, que teve seu sacrifício aprovado por Deus por meio da fé. Isso aparece no capítulo 11, verso 4 de Hebreus. Vai falar sobre Enoque, que demonstrou sua fé caminhando com Deus. Capítulo 11, verso 5 e 6. Fala também de Noé, que construiu a arca porque creu em Deus. Nunca havia havido um dilúvio. Na época de Noé não havia temporais pesados. E no capítulo 11, versículo 7, você vê que ele construiu a arca porque crera em Deus. Vai falar também de Abraão, que obedeceu por causa da fé. Capítulo 11, verso 8 ao 11. Vai falar também de Isaac, Jacó e José, que seguiram também no mesmo caminho do patriarca Abraão. Vai falar de Moisés, que buscou justiça por fé, apesar dos riscos envolvidos. Vai falar sobre o povo de Israel, que experimentou o poder de Deus. Sobre Raabe, que demonstrou sua fé, recebendo os espias lá de Israel. Raabe, que estava sobre o monte de Jericó, ou aliás, sobre o muro, de Jericó. E vai falar de homens também como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas que demonstraram a sua fé de forma radical, chegando até mesmo a arriscar suas vidas. Uma pergunta que vem é o seguinte: você que me ouve agora, conhece a história de todas essas pessoas? Já teve a oportunidade de ler uma boa porção da Bíblia Sagrada, principalmente do Antigo Testamento? Pois lá nós encontramos a história destas pessoas e o quanto elas valorizaram o relacionamento com Deus, o caminhar com Deus, o andar com Deus. Durante os próximos dias, aconselho que você possa separar um tempo do seu dia ou da sua noite para ler na Bíblia os desafios que esses homens e mulheres venceram por meio da sua fé. Talvez você diga: pastor, mas no que isso vai me ser útil? Porque eles são exemplos de fé. Eles são testemunhos de fé. E olhando para pessoas que são exemplos e testemunho de fé, nós somos também edificados na nossa fé. Podemos crer que o Deus que operou na vida deles no passado é o Deus que opera nas nossas vidas no presente. O autor concluiu o capítulo afirmando que todas essas pessoas foram aprovadas por Deus.
mas não receberam o que ele havia prometido. Ou seja, embora eles tenham obtido bom testemunho por causa da fé, não obtiveram a concretização da promessa principal de Deus para a humanidade. Os heróis da fé não viram, por exemplo, o Messias, Jesus, e não participaram da nova aliança. Isso porque Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco essas pessoas fossem aperfeiçoadas. Tal plano envolvia a todos, as pessoas da antiga aliança e as pessoas da nova aliança. Isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas e que o plano geral de Deus, o plano final de Deus, é salvar tanto judeus como gentios, é abraçar toda e qualquer pessoa que em qualquer parte do mundo deposita sua fé nele. Esse plano envolvia todos, como já disse, do Antigo e do Novo Testamento, ou da Antiga e da Nova Aliança. Os do passado, o pessoal do presente e as pessoas que no futuro crerão em Deus. Eles precisavam, no caso, as pessoas do Antigo Testamento, precisavam esperar por nós, para que por final todos pudéssemos nos encontrarmos com o Senhor Deus para estarmos com Ele para sempre. Pois Deus estava e continua preparando para si um povo todo seu. E todos nós desfrutaremos do cumprimento pleno dessa promessa. Quando? Quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, porque juntos adentraremos as regiões celestiais. Hoje, nós cristãos também podemos viver experiências extraordinárias com Deus. Pela fé, você pode receber o batismo no Espírito Santo, por exemplo, esse revestimento de poder, ter vitória em suas batalhas espirituais, vencer as tentações que o inimigo oferece, testemunhar de curas, de milagres, de libertações e receber até mesmo dons do Espírito Santo para lhe capacitar à obra de Deus. A Bíblia declara que com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos muito de fé. Terceiro tópico, fé para seguir em frente. O automóvel necessita do combustível para se movimentar. A vida humana de oxigênio para sobreviver. E o cristão de fé para seguir em frente. É inconcebível pensar em um discípulo de Jesus que não confia em Deus e em sua palavra. Não é possível isso. Sempre que essa relação de confiança é abalada, seja pelas mentiras de Satanás, seja pelas seduções do mundo, seja pelas adversidades da vida ou pelo pecado pessoal, é porque há algo de errado em nossa espiritualidade. Foi assim com Pedro quando ele negou conhecer a Jesus. Pedro ainda não estava firme, convertido completamente. Com Judas, estava algo errado. Judas findou traindo Jesus. Também não estava convertido completamente. Com Demas, ao se apaixonar por este mundo, Demas estava ali, mas não estava completamente regenerado. E com tantos outros. A Bíblia revela que somos salvos pela graça mediante a fé. Então precisamos permanecer na fé, senão perdemos a graça de Deus. Justificados pela fé. É por meio da fé no sacrifício de Jesus na cruz que os benefícios deste sacrifício recaem sobre nós. Estava na cruz um justo, santo e puro. A justiça dele passa a ser nossa quando cremos no sacrifício de Cristo na cruz. É através da fé que nós vivemos agradavelmente ao Senhor e vencemos o mundo, como já citamos. Portanto, a fé é indispensável. A fé não é apenas mais um item na vida do cristão, mas é tudo que nós temos para nos aproximar de Deus. Portanto, o que podemos fazer quando nos faltar a fé? É comum ao cristão viver momentos em que sua fé é provada.
Em fases assim, não podemos desistir de acreditar em Deus. 3 práticas que ajudam a fortalecer a nossa fé, por exemplo, é ler ainda mais o texto bíblico diariamente. Devemos sempre ler e ler com calma, meditando no que estamos lendo, orando a Deus para que abra nosso entendimento e a nossa fé vai ser aumentada. Devemos também aumentar os períodos de oração e, com tudo isso, se recordar das grandes obras de Deus feitas no passado e que Ele já fez no presente. Lembrarmos-nos também das promessas que o Senhor fez no passado e que tem feito para nós no presente. Uma alternativa importante também é procurar um conselheiro, um servo, uma serva de Deus, conversar com uma pessoa mais experiente e mais madura espiritualmente, também vai ajudar a vencer dúvidas pessoais. E assim como os apóstolos fizeram, sempre que é necessário, devemos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Senhor, acrescenta a nossa fé. Porque sem fé, Senhor, eu entendo que não consigo agradar a Ti. Porque o homem sem fé, a mulher sem fé, vive mais de dúvidas e é mais tendencioso às murmurações. E as murmurações, os resmungos não agradam a Deus. Mas uma fé convicta, um coração confiante, certamente é de agrado ao nosso Pai Celestial. Amém? Então essa é a lição sobre a fé, né? Breve, resumido, mas importante para as nossas vidas, para estimular os amados irmãos a se voltarem cada vez mais firmes e convictos ao nosso Deus. A conclusão nos diz que a fé é mais do que um conjunto de crenças intelectualmente coerentes. Fé é a confiança no caráter de Deus e sua palavra. É a convicção de que Deus cumprirá todas as suas promessas, independente das circunstâncias. Ele é soberano. Fortaleça, portanto, a sua fé dia a dia através do conhecimento da palavra de Deus e de uma vida de oração. Não esqueça disso. Leia a Bíblia e ore constantemente, se possível, por mais de uma vez no dia. E o poder da palavra de Deus e a resposta da oração vai te manter firme na tua convicção e confiança em Deus. Deus abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus.